Olá, apresentamos aqui o trabalho de conclusão de curso. Somos alunos da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, licenciatura de Pedagogia, Polo de Araraquara. Esses são os integrantes do nosso grupo de TCC. Nossa orientadora foi Maria Angélica Aleixo Beck Lourenço. O tema desenvolvido foi Leitura, alicerce para o desenvolvimento humano. O processo de leitura, ele pode ser definido de várias formas, por exemplo, a decodificação de signos linguísticos. O ato de ler, ele não se restringe ao ambiente escolar. Ele está inserido no cotidiano do aluno, no nosso, para uma compreensão melhor do mundo. Alguns dados desde 2007 mostram que quase 50% dos brasileiros não são leitores. Já outros dados entre 2015 e 2019 apontam uma perda de mais de 4 milhões de leitores em nosso país. A maioria deles são de famílias com renda superior a 10 salários mínimos, mostrando então uma divergência em acesso de conhecimento entre as classes. O acesso ao conhecimento é um direito de todo cidadão. Portanto, o nosso trabalho ele visa demonstrar a necessidade de todos os cidadãos brasileiros buscar a cultura da leitura, para que tenhamos um desenvolvimento do indivíduo e de toda a sociedade ao seu redor, colaborando para a formação de cidadãos críticos, reflexivos, com valores éticos, atuante e capaz de usar a empatia. Identificado o problema, como objetivo geral, nosso trabalho ele visa analisar e interpretar as dificuldades na criação de um hábito de leitura nos dias atuais. Para isso, foi necessário realizar uma vasta busca em revisão bibliográfica sobre a importância da leitura no desenvolvimento do educando e analisar esses dados sobre a taxa de leitura e leitores e, por fim, articular debates sobre esses dados e com a fundamentação teórica. Como metodologia, o nosso trabalho ele foi desenvolvido em meio a levantamentos bibliográficos, utilizando as literaturas de autores especializados na área. Usamos também artigos científicos e dados coletados de pesquisas sobre a leitura, além de nós termos passado por praticamente todas as matérias que tivemos ao longo desses anos na pedagogia. Também com as pesquisas que o tema foi evidenciado, foram elaboradas hipóteses para a solução da problemática. Segundo Falabella e Leão, o ser humano adquire seus modos de pensar, sentir e agir no contexto das relações e das práticas sociais. Ou seja, a sociedade é mediadora da psique do indivíduo. Logo, o que nós entendemos? Entendemos que quando o nosso estudante chega para nós, lá na primeira série, ele começa essa atividade de letramento, não é só a palavra escrita que nós temos que ensinar, nós temos que ensiná-lo a ler as situações também.
que são situações que serão descritas com, às vezes, com gestos, com olhares, com uma maneira de vestir, com outras semioses que também participarão depois do seu projeto de leitura e escrita. E trará para ele esse desenvolvimento filosófico, fazendo com que ele chegue a entender qual é o seu papel no mundo, o que fazer para melhorar a sua vida enquanto pessoa, enquanto um dos pilares que sustenta o nosso mundo. Enfim, nós acreditamos que a prática da leitura deva ser incentivada na escola e fora dela também, com atitudes simples, às vezes uma atitude de deixar um bilhete, de mandar uma mensagem por escrito. Agora, com o advento das novas tecnologias, a gente percebe que tem muita gente que não escreve por medo de escrever ortograficamente errado. Mas isso não faz parte do contexto ler, escrever. Isso faz parte do normativismo. Nós temos que incentivar o nosso estudante a escrever sim, porque a partir da escrita e da leitura que ele vai compreender melhor as relações humanas. E se a partir dessas relações que ele aprende e se desenvolve, elas são indispensáveis. Mas nós temos que tomar cuidado para que nós também não sejamos mordidos por aquele bichinho da tecnologia e não queiramos mais nos debruçar sobre os livros. Que também está acontecendo isso conosco, né? Com os professores. Devido à alta carga de trabalho, a tantas outras coisas e tantas facilidades, nós vamos ouvindo os audiolivros e acabamos não lendo aquele livro físico. Eu vou falar sobre o educador como incentivador da leitura. O gosto pela leitura é despertado principalmente pelo professor e pela família, de forma que se o indivíduo é inserido numa sociedade com o costume da leitura, provavelmente ele vai desenvolver esse hábito, já aquele que depende exclusivamente das escolas e com maior vulnerabilidade, vai caber ao professor despertar o interesse e o gosto pela leitura. Dados anteriores mostram que houve uma perca bem significativa de 4,6 milhões de leitores entre o ano de 2015 e 2016, sendo que é na primeira infância que se desenvolve o alto gosto da leitura, e isso traz inquietação. Para o docente, incentivar a leitura tem que ser a partir do contexto e da realidade daquele aluno. A teoria de Vygotsky, segundo Falabella Leão, defende que o ser humano adquire os seus modos de pensar, sentir, agir no contexto das relações e das práticas sociais. Ou seja, a sociedade é mediadora do desenvolvimento da psique do indivíduo. Promover a leitura, principalmente nos jovens, exige do professor que goste de ler e que tenha um grande repertório para identificar e indicar, também compartilhar as suas experiências e as suas emoções. Por vários motivos, a prática da leitura tem se tornado desestimulante e ela tem que ser introduzida de forma que, de maneira agradável, para que o aluno seja estimulado, sem obrigações, porque essa prática é uma condição essencial para o bom desenvolvimento da leitura escrita e oral. Mesmo com o índice baixo de leitura no nível nacional, nos 3 primeiros meses de 2022, verificou-se um crescimento de 7,52% na comercialização de livros. Porém, ainda é necessário que haja políticas sociais com a finalidade de democratizar
o acesso à leitura de gêneros literários por todas as classes sociais. A realidade que vivemos é triste, porque a população com maior vulnerabilidade econômica não possui acesso adequado para realizar as leituras. E um dos fatores que contribui para isso, para essa dificuldade, é o alto custo dos livros, enquanto os mais favorecidos movimentam o mercado literário. Há também outros critérios que favorecem o desinteresse pela leitura. No Brasil, para cada 34 milhões de habitantes, existe uma biblioteca. A leitura é definida como a decodificação dos signos linguísticos. Porém, sabemos que vai muito além. Uma pessoa que lê e interpreta, ela tem uma maior capacidade analítica e crítica do seu contexto social. Infelizmente, os dados do INEP são alarmantes. No Brasil, quase metade da população diz não gostar de ler ou não tem o hábito da leitura. E entre os leitores, a sua maioria está inserida nas classes mais ricas, aqueles com maior poder aquisitivo que podem comprar os livros. Os leitores das classes mais baixas acabam optando pela pirataria, o que gera um enorme prejuízo para o mercado editorial. Essa segregação acontece principalmente pela falta de acessibilidade aos livros. Estima-se que no Brasil exista, em média, 34 mil habitantes para cada biblioteca. Porém, se pensarmos que a maioria das bibliotecas estão nos centros urbanos, as comunidades periféricas, as comunidades rurais, as cidades mais afastadas acabam não tendo esse recurso. E também o alto preço dos livros, sejam eles físicos ou e-books, são muito caros, porque são altamente taxados pelo governo. Nas nossas pesquisas, vimos que as crianças gostam muito de ler. Só que esse gostar, ele vai acabando, com o passar dos anos. E também são vários os fatores. A falta de acessibilidade aos livros, a falta de apoio dos professores e da família, e tratar a leitura como uma obrigação, como uma punição, um castigo, não é nada proveitoso. Temos que tratar a leitura como algo prazeroso, incentivar esse hábito. A nossa formação no curso de Pedagogia da Univesp teve como princípio norteador o respeito. Respeitar o ritmo e o tempo de cada aluno, respeitar a sua história de vida, o seu contexto social, são nossas metas profissionais. Esperamos desempenhar o papel de mediador de conhecimento e não detentores de saberes. Entendemos e acreditamos que da mesma forma que ensinamos os nossos alunos, também aprendemos com eles. E para isso, além da nossa formação inicial, precisamos de um constante aprimoramento para que possamos desenvolver junto à sociedade projetos que incentivem essa leitura. Ao mesmo tempo, cobrarmos do governo políticas públicas efetivas no sentido da democratização da leitura, sejam elas campanhas de conscientização, projetos de incentivo à leitura, criação de bibliotecas com um maior acervo de livros para essas pessoas poderem ter esse acesso. Acreditamos que a educação é o único meio da criação de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Gostaríamos de agradecer a nossa orientadora, Maria Angélica,
à banca examinadora e a todos os professores da Univesp que contribuíram com a nossa formação.